Muito bem. Um assunto aí sobre Maria, não é? A mãe do nosso Salvador. Sinceramente, eu acho o nome Maria muito bonito. Para mim é um nome assim, suave, agradável de se ouvir. Se bem que eu sei que algumas Marias não gostam desse nome, não é? Não que o nome não seja bonito, talvez elas não gostem por ser um nome muito comum, não é? Porque tem muita Maria por aí, não é? Tem Maria para todo lado. E talvez por ser assim um nome comum, algumas não gostam muito de serem chamadas de Maria. Mas você, por favor, não se esqueça. Apesar de ser um nome comum, é o nome de alguém que foi uma grande mulher. Uma mulher extraordinária. Inclusive, no que diz respeito à maternidade, Maria foi a mulher mais abençoada em toda a história humana. Não é isso? Claro. Quem foi que teve o privilégio de gerar no seu próprio ventre, no seu próprio útero, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando resolveu vir à terra para apresentar-se como homem, para tornar-se homem, ele veio através de Maria. Que privilégio essa mulher teve, não é? Inclusive, quando o anjo Gabriel anunciou para Maria de que ela ficaria gestante de Jesus, do Salvador, então diz a Bíblia que Maria foi visitar Isabel, que era sua parenta. Isabel, inclusive, estava grávida já de 6 meses daquele que seria conhecido como João Batista, o precursor de Cristo. Está escrito em Lucas, capítulo 1, verso 42, que quando Maria chegou à casa de Isabel, então, que também era uma mulher fiel ao Senhor e temente a Deus, possuída pelo Espírito Santo, ela exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Olha que lindo, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Sem dúvida, Maria, considerada bendita entre as mulheres. Eu quero dizer para você que normalmente vejo, quando se fala a respeito de Maria, normalmente eu vejo 2 equívocos que muitas pessoas cometem. E um equívoco é exatamente o oposto do outro. Esses 2 equívocos que eu estou mencionando seriam, primeiro, você admirar tanto Maria, gostar tanto dela, considerá-la tão privilegiada por Deus, ao ponto de você começar então a venerá-la, a idolatrá-la, a adorá-la. Isso é um equívoco, é claro. O outro equívoco, como disse, é o oposto. São aquelas pessoas que têm uma atitude de descaso, de desprezo, de desrespeito para com Maria. Essas 2 atitudes, elas são, como já disse, equivocadas. Pensando um pouquinho no primeiro ponto que levantei, o fato da gente admirar tanto Maria ao ponto de venerá-la, de idolatrá-la, de adorá-la. Normalmente as pessoas que seguem por esse caminho, elas desenvolvem um pensamento de que Maria é uma espécie de intercessora ou de mediadora entre nós e Deus. E essa, claro, como já disse, é uma atitude completamente equivocada. Agora, acredite no que eu estou lhe dizendo. Eu menciono isso com muito carinho e com muito respeito. Eu sei que existem muitas pessoas, milhares, milhões, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, que desenvolvem um carinho tão forte por Maria, como já disse, ao ponto de venerá-la, de idolatrá-la. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me são muito caras, que são católicas, da Igreja Católica Romana, e que têm essa visão em relação a Maria. Então, quando eu toco nesse assunto, eu faço com muito respeito e com muito carinho. E acredite, não estou apenas querendo ser gentil ou ser simpático. Eu estou dizendo aquilo que verdadeiramente sinto. Porque eu sei que em todas as denominações religiosas, inclusive na Igreja Católica Romana, Deus tem seus filhinhos sinceros. Pessoas que, segundo a compreensão que elas têm tido das Escrituras e de acordo com o que lhes foi ensinado, estão procurando viver com sinceridade, com fidelidade.
Então, acredite, eu toco nesse assunto com muito carinho e com muito respeito, mas eu preciso lhe dizer o que a Bíblia diz, porque aqui no programa Além dos Fatos e na TV Novo Tempo, você sabe, nosso compromisso é dizer aquilo que o Senhor nos ensina. Então, como eu disse, quando você pensa que Maria é uma espécie de mediadora ou de intercessora diante de Deus, esse é um pensamento equivocado à luz da Bíblia. O texto está aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Olha o que o Senhor nos diz na sua palavra. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia é clara ao dizer que só existe um mediador entre os homens e Deus, e esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. Jesus assumiu a forma humana, Jesus tornou-se verdadeiramente homem para nos ligar a Deus. E Ele é o nosso intercessor, único mediador. A Bíblia não apresenta em momento nenhum Maria como mediadora. Outro aspecto importante que eu quero, pela orientação do Senhor, lhe trazer também, é que quando nós assumimos essa ideia de que Maria é uma espécie de mediadora, e você passa a admirá-la tanto, ao ponto de venerá-la, de adorá-la, aí muitas pessoas seguem numa direção também muito infeliz e muito indevida. E eu estou aqui já com minha Bíblia aberta em Êxodo capítulo 20 e vou ler para vocês os versos de 4 a 6. Esses versos formam o segundo mandamento da lei de Deus, da lei moral de Deus, os 10 mandamentos, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Olha o que está escrito. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque o Senhor teu Deus, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muitas pessoas chegam ao ponto de fazer a imagem de Maria, e não só fazer a imagem de Maria ou adquirir a imagem de Maria, mas também, como diz o texto bíblico aqui, chegam a adorá-la, a lhe prestar culto. Mas o Senhor diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, do que há sobre a terra, do que há nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Portanto, veja, quando você começa a venerar, a idolatrar Maria, ao ponto de tê-la como mediadora, ou então ao ponto de adorar uma imagem que a representa, você está, ainda que com sinceridade no seu coração, mas você está indo de encontro ao que a palavra do Senhor ensina. O seu procedimento está em conflito com o ensinamento do Senhor. Mas como eu disse, existe um outro extremo, que algumas pessoas também, para onde algumas pessoas vão. Um outro equívoco que é o oposto desse. E eu me refiro agora àquelas pessoas que lamentavelmente tratam Maria com desrespeito, com descaso, com desprezo. Pense comigo, dentre todas as moças, todas as virgens que existiam em Israel naqueles dias, quando o Filho de Deus deveria vir ao mundo através de uma mulher, o Senhor escolheu exatamente Maria. Certamente existiam muitas moças fiéis, mas dentre as fiéis, aquela que o Senhor teve como a mais fiel, a mais preparada, a que tinha um temor mais profundo a Deus e que poderia ser a melhor mãe de Jesus, foi exatamente Maria. Ora, Maria não era qualquer mulher. E quando eu falo isso, não estou pensando apenas no fato dela ter sido escolhida, mas também pela sua própria história de vida, pela responsabilidade, pelo carinho, pela devoção, pela maneira como Maria procurou cumprir a sua difícil missão da melhor forma possível. Quanta dor, quanto sofrimento, inclusive ter visto o seu filho sendo tão judiado e torturado na cruz. Maria é uma mulher digna do nosso respeito, da nossa admiração, do nosso carinho. Um exemplo digno de ser seguido. Há um texto aqui em Lucas, no capítulo 1, eu gosto muito dele.
Acho essas palavras de Maria tão lindas. Lucas capítulo 1, agora no verso 38. Mas só para contextualizar um pouco melhor você, a partir do verso 26, é dito que o anjo Gabriel foi visitar Maria para fazer o anúncio de que ela ficaria gestante do Salvador. Quando Maria recebeu o anjo, ficou, é claro, encantada, ficou deslumbrada, até assustada. E o anjo disse assim: Maria, não tenha medo. Eu lhe trago uma boa notícia, você achou graça diante de Deus, ou seja, a graça de Deus, o favor de Deus está se estendendo a você. E aí ele diz assim no verso 31, eis que conceberás, darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. E o anjo disse, o seu filho será grande, ele será considerado o filho do Altíssimo. O seu filho vai reinar sobre o trono de Davi, e o reinado dele não terá fim. Que coisa tremenda, né? Agora no verso 34, então disse Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? O texto diz, inclusive, que Maria estava noiva de José, mas ela não tinha relacionamento íntimo com ele. Maria era virgem, Maria seguia a orientação do Senhor. Ela sabia que foi Deus quem criou o homem, criou a mulher, foi Deus que uniu o casal, foi Deus que estabeleceu o casamento. Foi Deus quem criou, inclusive, o sexo, mas Maria sabia que o relacionamento sexual, no plano de Deus, é próprio entre um homem e uma mulher, dentro do vínculo do casamento. Ela estava noiva, não casada, por isso, é claro, não tinha intimidade com seu noivo. E quando o anjo disse, você vai conceber, vai gerar um filho, e esse filho deve se chamar Jesus e tal, ela ficou, mas como assim? Eu não tenho relação, disse ela, com homem algum. E é tão linda a resposta do anjo quando ele diz assim, agora no verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que há de nascer será considerado filho de Deus. E o anjo disse mais, olha Maria, acredite, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Mas o verso 38 é a resposta de Maria. E essa resposta é linda. Está escrito, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Em outras palavras, Senhor, eu estou aqui, eu sou tua serva, sou tua filha, eu estou pronta para fazer a tua vontade. Cumpra-se em mim, diz Maria, o teu querer, tua palavra, tua vontade. Você acha que Maria entendeu tudo que o anjo disse para ela? Acredito que não. Primeiro porque ela estava em êxtase, né? Afinal de contas, vendo um anjo, lhe dizendo palavras tão lindas. O anjo lhe trazendo uma revelação tão grandiosa. Maria certamente não entendeu tudo o que o anjo disse. Ela não compreendeu toda a extensão do privilégio que Deus lhe estava concedendo, o privilégio e a responsabilidade. Mas entendendo que aquilo vinha de Deus, Maria humildemente se coloca e diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Exemplo de disposição de viver segundo a palavra de Deus. Exemplo de obedecer à vontade de Deus e seguir os caminhos do Senhor com fidelidade. A gente precisa ter muito respeito, não é? Muito carinho e muita consideração por essa notável mulher. E aqui mesmo em Lucas, no capítulo 1, agora no verso 45, no diálogo que na sequência Maria tem com Isabel, sobre o qual eu já me referi, Isabel diz também essas palavras assim, olha, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Acredito que você saiba, a expressão bem-aventurado significa feliz. Quando Isabel diz assim, bem-aventurada que creu, ela está dizendo, feliz você, Maria, porque você acreditou nas palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Você é uma mulher feliz por crer na palavra de Deus. Esta expressão de Isabel para com Maria me faz lembrar o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 1. Se você tem uma Bíblia aí, está acompanhando na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, verso 3. João
quando escreveu o Apocalipse, exilado lá na ilha de Patmos, no mar Egeu. Ele começa escrevendo as revelações do Apocalipse e aqui faz, inspirado por Deus, é claro, uma linda promessa. Apocalipse 1, verso 3 está escrito: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha que lindo! João diz assim: bem-aventurado, feliz é aquele que lê, é aquele que ouve as palavras da profecia, a palavra de Deus, aquele que guarda, ou seja, que crê, aquele que aceita, aquele que pratica, que obedece, que recebe com boa vontade. Feliz aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras da profecia, as palavras que estão aqui escritas, ele diz, porque o tempo está próximo. Assim como Maria foi feliz, assim como Maria foi bem-aventurada, porque ela acreditou na palavra de Deus e se dispôs a cumprir a vontade de Deus, você e eu também somos felizes, somos bem-aventurados quando nós cremos no que o Senhor diz. Por isso está escrito: bem-aventurados os que leem, que ouvem e que guardam o que está escrito na profecia. No programa anterior, eu disse algo para você e gostaria de repetir. E, aliás, isto a gente sempre diz aqui na Novo Tempo, porque essa é a nossa crença, essa é a nossa direção. Eu disse para você que nós, cristãos, devemos procurar crer e viver segundo aquilo que o Senhor diz, de acordo com assim diz o Senhor, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Você e eu não podemos simplesmente crer naquilo que o homem diz, porque o homem, por mais que seja bem intencionado e tenha valor aquilo que os homens digam, mas a gente nunca pode se esquecer que os homens, nós somos todos falhos. Ainda que eu seja um pastor e esteja lhe dizendo, você precisa crer se o que eu estou lhe dizendo está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Você não tem que crer na palavra de um homem por ser um pastor, ou por ser um padre, ou por ser um presbítero, ou por ser um reverendo, seja qual for a maneira como você se refira ao seu líder espiritual. Você tem que crer no que a palavra de Deus diz. Nossa segurança está no assim, diz o Senhor. Por isso que tudo que a gente ouve na igreja ou em qualquer outro lugar, que alguém diz em nome de Deus, você e eu precisamos conferir se está de acordo com a palavra do Senhor. Nós não temos que crer simplesmente no que o homem diz, no que a igreja diz, no que os nossos pais dizem, no que falam os nossos amigos, ou naquilo que afirma a tradição. Por falar em tradição, as tradições são boas quando estão de acordo com a Bíblia. Quando estão contrárias à Bíblia, jogue para o lado, anule, esqueça a tradição. Um dia, inclusive, Jesus discutiu com alguns líderes religiosos, fariseus e escribas, sobre este assunto. Isso está em Mateus capítulo 15, versos de 1 a 20. Depois você pode conferir na sua Bíblia. Eles estavam supervalorizando a tradição deles. E aí Jesus disse assim: vocês estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. O mandamento ali em questão era o 5º mandamento, que diz para honrar pai e mãe. Por conta de uma tradição, eles se sentiam à vontade para desonrar os pais. Jesus disse: cuidado, vocês estão invalidando a palavra por causa da tradição, vocês estão transgredindo o mandamento por causa da tradição. Por isso é que eu lhe digo, cuidado com a tradição. A tradição é boa enquanto está em harmonia com a palavra de Deus. Quando não, a gente precisa deixar a tradição de lado, porque os filhos de Deus devem viver segundo aquilo que diz o Senhor. Um dia Jesus estava pregando e de repente, diz a Bíblia, depois que ele efetuou um milagre e seguia fazendo o seu discurso, o seu sermão, uma mulher se levantou no meio da multidão. E ela já levantou gritando, exclamando. E ela disse assim: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Palavras bonitas, né?
numa expressão assim de alegria, a mulher se levanta no meio da multidão e diz isso: bem-aventurada aquela que te gerou, que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Mas é interessante que na hora, Jesus responde àquela mulher e diz assim: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha que interessante. Será que João, quando escreveu o Apocalipse, se inspirou nessas palavras de Jesus, ditas àquela mulher? Antes, disse Cristo, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você percebe que Jesus tira o foco de Maria, sua mãe, e coloca o foco e coloca a direção naqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Isso está em Lucas, no capítulo 11, versos 27 e 28. Mas a Bíblia diz também que num outro momento Jesus estava orientando as pessoas, seguindo o seu ministério, e o local onde ele estava bem repleto, bem cheio de pessoas. Então Maria e alguns irmãos de Cristo chegaram, porém não puderam entrar por causa da multidão. Alguém veio e se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem lhe ver. Jesus olhou para a pessoa que lhe trouxe o recado e disse assim: quem são minha mãe e meus irmãos? Como se ele não soubesse? Claro que ele sabia, mas não era isso. Jesus queria apenas fazer uma reflexão naquele momento. E quando ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos? Ele então, diz a Bíblia, aponta para os seus discípulos, olha para um lado e para o outro onde estavam seus discípulos e disse assim: eis aí minha mãe e meus irmãos. E ele seguiu dizendo: pois todo aquele que ouve a minha palavra, que ouve a palavra de Deus e procura guardá-la, procura praticá-la, então esse é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Você compreende? Jesus outra vez tira o foco da sua mãe, dos seus irmãos, da sua família e faz questão de dizer que quando você e eu, nós cremos na palavra do Senhor, nós procuramos viver e obedecer a palavra do Senhor, então nós fazemos parte da sua família. Então nós nos tornamos membros de sua casa, de sua família. Que Deus lhe abençoe, que Deus continue guiando os seus passos. Por favor, volte-se à Bíblia, volte-se à palavra de Deus, porque a nossa segurança está naquilo que diz o Senhor. Fazer a vontade de Deus, seguir os caminhos de Deus, segundo a orientação da sua palavra escrita, aí está a segurança para você e para mim. O último texto que citei, sem falar a referência, é Mateus capítulo 12, dos versos 46 a 50. Especificamente no verso 50 está escrito: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer, disse Jesus, que fizer a vontade do meu Pai Celeste, então se torna membro da minha família. Mas eu quero, antes da oração, eu quero concluir com palavras de Maria. Você talvez se lembra, Jesus estava com seus discípulos e também sua mãe, num casamento, numa festa de casamento em Caná da Galileia. Isso está aqui em João capítulo 2. E a Bíblia diz que durante a festa faltou o vinho. E Maria se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o vinho acabou. E então, eu acho tão interessante, quando Maria, na expectativa de que Jesus de alguma forma ajudasse, ela chamou alguns serventes, alguns empregados daquela casa, e disse assim, está em João capítulo 2, verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E aí é provável que você conheça a história. Jesus orientou para que colocassem água em algumas talhas, em alguns potes, e a água foi transformada em vinho. Mas eu gosto quando Maria diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Guarde com você esse conselho. Esse é um conselho muito sábio. Faça tudo quanto ele lhe disser. Há muita sabedoria nisso. Felizes são aqueles que procuram fazer tudo quanto ele, o Senhor, nos diz através da sua palavra. Porque a segurança dos filhos de Deus, como já lhe disse, está na palavra do Senhor.
Que Deus lhe abençoe, que Deus continue guiando os seus passos, que o Espírito de Deus, dia a dia, possa lhe guiar à compreensão da verdade bíblica. E não tenha medo, não tenha preconceito, não tenha receio. Acredite, a verdade de Deus vem, como disse Jesus, é João 8, verso 32, a verdade de Deus vem para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar juntos. Pai querido, te agradeço, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. E te peço, bondoso Deus, que Tu ilumines todos os Teus filhinhos que com sinceridade têm procurado andar nos Teus caminhos. Que a Tua Palavra os guie, que a Tua Palavra os oriente, que a Tua Palavra nos conduza por um caminho seguro e que assim nós tenhamos paz, alegria e esperança no Senhor, até o dia quando estaremos reunidos para sempre em Tua presença. Quando nós nos encontraremos com Maria, com José, com seus irmãos e tantos outros homens e mulheres que foram fiéis a Ti. Nós oramos, Pai, com gratidão em nome de Jesus. Amém. E tenha sempre com você o que a Santa Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Permaneça firme em Deus. Um abraço. Tchau.